Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ADTR Cast, o podcast da ADTR, que trata tudo sobre o mundo da gestão pública. E hoje um episódio muito especial, um episódio que a gente preparou com muito carinho, com um convidado muito especial, para a gente debater aí departamento pessoal, folha de pagamentos para os órgãos públicos, que é um tema que a gente tem aprofundado ao longo aqui dos nossos episódios, porque é um tema estratégico dentro da gestão pública. Então hoje, com muito carinho, nós preparamos esse episódio, nós vamos já saber quem é o nosso convidado aqui especial para vocês. Antes disso, apresentar aqui o Carlos que é nosso gerente de suporte, que vai me ajudar aqui a debater esse tema, né, a conversar sobre esse tema de folha de pagamento nos órgãos públicos. Então, Carlos, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite e me ajudar nesse caminho aqui para debater folha de pagamento. Eu que agradeço, né, estar aqui mais uma vez presente, participando de um podcast, agora do outro lado da bancada, agora participando de mais conversas, de entrevista, e nesse mundo aí, nesse mundo da folha de pagamento, do E-Social, departamento pessoal, para aí desmistificar vários problemas que a gente tem aí e deixar mais clareza para os ouvintes, né? O Carlos, do outro lado da mesa, eu vou apresentar logo, depois eu conto a história. Apresentar aqui o professor Rodrigo Moraes, que um parceiro, agradecer já de início aqui a disponibilidade por nos visitar, né? O professor Rodrigo está participando junto conosco do ADTR Conecta, que é um evento que nós estamos fazendo, uma imersão dentro do tema dos temas relacionados à gestão pública, que vai tratar com a gente sobre o tema da folha de pagamento. Então, muito obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite. Passou o dia viajando, está sentado aqui com a gente para a gente conversar um pouco aí sobre folha de pagamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina, né? Primeira vez aqui em São Luís, primeira vez aqui com um evento da ADTR. A recepção fantástica, muito obrigado, né, pelo convite e por ter a oportunidade, né, de debater sobre folha de pagamento, sobre departamento pessoal para órgãos públicos, né, que esse é um tema, departamento pessoal e gestão de pessoas é um tema quase esquecido, né, na gestão pública. E ele é de extrema importância, então só agradeço aí. Ele é de extrema importância e estratégico, com né? Certeza, o gestor que não entende o departamento pessoal como um setor estratégico dentro da administração pública, ele está fadado ali a ter vários problemas. Muito. Porque o departamento pessoal ele vai cuidar ali da gestão dos servidores, né? Que na ponta, na essência, são aqueles que implementam as políticas públicas lá nos municípios, por exemplo, que é o que a gente vai tratar muito aqui. Então, é um setor estratégico. Por isso, professor, que a gente tem trabalhado muito esse tema relacionado à folha de pagamento aqui no nosso ADTR Cast, porque a gente quer levar para o nosso público, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, mostrar além do conhecimento, mostrar a importância do setor de departamento pessoal. Certo? Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, falo que o Carlos vai me ajudar aqui, porque nós já discutimos aqui com o Carlos, né, enquanto membro da nossa equipe, discutimos isso muito. A folha de pagamento, nós temos um episódio aqui com ele, discutindo a questão do E-Social, discutindo as práticas, né, de folha nos municípios, né, como é que os servidores eles têm que ter esse olhar estratégico para a folha. E hoje ele vai me ajudar aqui desse outro lado. Por isso que ele falou, hoje eu estou do outro lado, né? Vamos debater aqui do outro lado. Professor Rodrigo, como foi a viagem? Foi tranquilo? Foi boa? Tudo tá descansado aqui para a gente passar a noite falando de folha de pagamento, né? Com certeza. Professor, se apresente, fique à vontade aqui para o nosso público. Como assim, eu costumo iniciar aqui o nosso ADTR Cast, né? A gente recebe muitas mensagens dos estudantes, enfim, que estão na universidade, que estão estudando, e eu costumo dizer, olha, o mundo da gestão pública, seja no departamento pessoal, seja, enfim, nos outros setores, ele é um mundo muito amplo, né, que pode ser desbravado profissionalmente falando. E sempre nos convidados, eu conversar um pouco como foi a trajetória, como chegou a esse mundo, né, da gestão pública, no seu caso de falar de departamento pessoal, enfim, conta um pouco para nós da sua trajetória, até para servir de exemplo aí para essa turma. Beleza. Bom, povo, eu sou o professor Rodrigo Moraes, eu trabalhei, na verdade, nessa minha trajetória aí, né, eu comecei em departamento pessoal há muito tempo, no escritório de advocacia, na verdade, e trabalhei com empresas grandes da área privada, né? Então, fiz direito, né? Hoje sou advogado, até brinco que eu sou advogado não praticante, sabe? O católico que não vai na igreja. Eu tenho OAB, mas eu trabalho, né, com consultoria e aulas há muito tempo, né? Então,
Mas, enfim, eu vim da folha de pagamento em si mesmo, né? Então, passei por todos os subsistemas que a gente chama dentro de folha, trabalhei com sistemas também, né? Parte da minha trajetória eu fui, né, enfim, a gente ajudou a desenvolver um sistema, né, na parte de negócios, e como que eu surgi na área pública, né? Então, eu sempre fui da área privada, já dava aula, eu era especialista, né, em todas as obrigações acessórias que o E-Social acabou substituindo, né? Então, CFIP, CAGED, RAIS, vai substituir a DIF, se Deus quiser, né, em 2025. E, enfim, né, quando surgiu o E-Social, que a gente na época ainda nem chamava de E-Social, chamava de SPED de folha, a gente não tinha manual para estudar, a gente tinha só layout, então a gente era um monte de especialista em nada, né? Porque era só layouts que a gente Pegar tinha. tentar decifrar ali o que vinha naquele layout. Exatamente. Então, nessa época, a gente tinha uma consultoria e fez uma auditoria na área CLT, né, numa fundação, só que era uma fundação pública de direito privado, né? Então, eu já estou aí há 10 anos trabalhando com órgãos públicos e trabalhando bastante forte com a ideia de departamento pessoal, que a gente ainda tem essa divisão ainda, né? Tem que fazer essa divisão, que o RH é uma área diferente de departamento pessoal, que na maioria dos municípios, que são muito pequenos, enfim, nem consegue dividir isso, né? Então, por exemplo, as câmaras, né? Até brinco, as câmaras municipais, o contador faz a folha, faz o recrutamento, faz o cafezinho, faz tudo, né? Porque o coitado tá lá sozinho muitas das vezes, né? Então, esses guerreiros aí fazem absolutamente tudo, né? Então, nesses últimos anos, enfim, eu tenho me dedicado aí a trabalhar, já fui controlador dessa fundação, inclusive, a gente fez auditoria, fui chamado para montar o controle interno dessa fundação, com um foco muito grande em folha, né, porque eles contratavam, né, muito médico CLT, muito na área de saúde, eu trabalhei na área de educação também, enfim. Então, hoje eu me dedico praticamente 100% a órgãos públicos e muito forte com a ideia de departamento pessoal e a ideia de rotinas de pessoal agregadas ao E-Social, né? Porque assim, a gente ainda tem muito separado, né? Eu tenho municípios que ainda pensam que, eu vou pegar e vou só apertar um botão e vai sair um E-Social no final do mês e beleza, vai. E o E-Social não. O E-Social é uma rotina agregada às rotinas de folha, né? De departamento pessoal como um todo, enfim. Então, eu não consigo separar mais isso, né, desde 2018, que a gente já está, né, nessa expectativa, e agora é uma total realidade, né? Não tem mais como a gente dizer que o E-Social não funcionou, enfim, né? Ele está aí, está a todo vapor, né? E é uma realidade que não volta mais. É irreversível. Né? É irreversível. E é interessante, professor, ver isso a gente coloca sempre, por exemplo, eu sempre coloco aqui, né, para os estudantes, Carlos, que estão na universidade, que o mundo da gestão pública ele é um mundo amplo, que você pode. Então, está aqui um exemplo. Né? A gente fala muito aqui dos contadores, enfim, mas está aqui um advogado que sai do campo, que saiu, né, da universidade, do direito, e se introduziu ali no departamento pessoal e trabalha com isso, né, na dinâmica. Então, é um mercado para os contadores, para os advogados, para os administradores, que podem ser explorados. Fica aí mais um exemplo que a gente traz aqui no ADTRcast. Professor, o E-Social é uma realidade, certo? E aí, a sua história, a gente tem essa questão da iniciativa privada, transicionando ali para o público, né? Esses dois ambientes, assim, eles são muito diferentes, né? Você tem essa experiência da iniciativa privada, quando você chegou para entrar nesse mundo público, né, debater essas questões relacionadas aos processos do, enfim, municipal, ou de fundações, consórcios, enfim, o que você percebeu, né, assim, tem diferença ou não tem, são próximos, não são? Então, Dessa vivência, dessa experiência. A gente, na verdade, a gente transita num mundo parecido, porém, os órgãos públicos, eles têm uma especificidade muito gigantesca, né? Então, eu até comento, assim, que é muito difícil alguém que não, né, até brinco, alguém que não pisou em um órgão público, num município, numa câmara, né, ter a visão real do que é o órgão público, né? Porque assim, a gente
realidade, na política, né, num total sentido bom da palavra, enfim, né, de discussões e argumentações, etc., o órgão público é muito específico, né? Então, a gente até brinca, né, porque na área privada é a CLT e o mundo em volta da CLT. Na área pública, a gente brinca que a gente só tem, né, alguns órgãos muito raros, só tem um pouquinho de CLT, e o resto, todo mundo estatutário, regimes diferenciados e leis próprias e etc. Então, assim, o CLT, que é a área privada, é uma pontinha do iceberg, né, perto de todo o resto que a gente tem no órgão público, né? Fora princípios, né, falando um juridiquezinho aqui, né, os princípios administrativos que a gente precisa seguir, que eu sinto muita falta na área de departamento pessoal, inclusive, né? Tipo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Ah, mas está na lei, mas essa lei é constitucional, não é, né? Então, esse é um grande desafio nosso, né? Então, É um grande desafio, porque eu posso ter, por exemplo, uma lei municipal que estabelece um... Isso é até um problema que a gente tem que refletir, porque que estabelece um determinado parâmetro, mas essa lei ela pode ir de encontro à Constituição, por exemplo, sim, ou alguma sim. lei federal. Nesses casos, professor, que há essa incompatibilidade, o que é que prevalece? Qual é o olhar que ou os controladores ou os próprios operadores do departamento pessoal têm que ter sobre esse tipo de situação? Exatamente. Então, vou dar um exemplo, que é o exemplo mais clássico que a gente tem, né? Que gera polêmica, me perdoe, mas enfim. Faz parte do processo. Exatamente. Mas, por exemplo, as leis municipais que geram, enfim, falando no nosso âmbito, né, fora outras questões, mas geram, por exemplo, as gratificações indenizatórias. Então, gratificação indenizatória para quem, né? Então, quem que é que deixou essa gratificação ser indenizatória? Porque a Receita Federal que não foi, né? Então, uma gratificação que tem um arcabouço jurídico todo por trás da Receita Federal, dizendo que aquilo é ganho de capital, aquilo é de trabalho, a gente não pode, através de uma lei municipal, legislar como se fosse a Receita Federal. Por quê? Porque é a União que toma conta disso. Né? Então, o poder de legislar, né, juridiquês falando de novo, o poder de legislar é da União, então a gente não pode inventar isso, né? Que é, inclusive, um tiro no pé gigantesco que a gente vai ter muito em breve com relação ao E-Social, né? Porque a gente está colocando isso para dentro do E-Social. Então, opa, tem uma verba aqui chamada gratificação, e essa gratificação aqui é indenizatória. Eu quero meu dinheiro, né? Por mais que o dinheiro do desconto do imposto de renda fique para o executivo, mas a Receita não quer saber. Por quê? Porque através da declaração nossa, né, a DAA, né, todos os anos iremos declarar, esse dinheiro vai estar onde? Né? Sim. Então, a Receita está muito de olho nisso. E é um dos exemplinhos, né, que a gente tem. Por exemplo, eu já vi férias totalmente indenizadas. Ele pode vender os 30 dias de férias na lei municipal. Ele não pode. Por quê? Porque férias é um direito indisponível, né? Nem que eu queira muito vender, né? E a gente sabe que a gente, em várias situações da vida, né? Os boletos olham para a gente. Opa, claro que eu quero vender, pelo amor de Deus, né? Mas esse é um direito indisponível, não tem. A gente não tem esse direito de vender as férias totalmente. E isso por aí vai, né? Com certeza, quem está vendo aí já se identificou com alguma situação dessa. No dia a dia. Muitas particularidades em cada situação aí. Sim. E aí, como você colocou, a questão do imposto de renda, a questão das verbas indenizatórias. E isso relacionado também ao INSS. Queria que você também colocasse aí relacionado ao INSS. Existem muitas leis municipais que acabam gerando esse tipo de gratificação e colocam a indenização não só para desconto de imposto de renda, mas também como não desconto de INSS. Sim. E isso, quando vai lá para o social, em cima de que ele vai se balizar na questão da tributação? Então, o imposto de renda, ok, já a Receita que controla. E quando vai para o INSS, como é que ocorre esse controle? Então, o INSS é exatamente a mesma coisa. A gente não pode legislar, né? Então, quem cuida
da arrecadação do INSS é a Receita Previdenciária, que é a própria Receita Federal. Então, tá tudo junto ali, né? Tá, o INSS cuida dos benefícios, enfim, não só previdenciários, né? Todos os benefícios que a gente possui na legislação, no regime geral de previdência, mas essa história é a mesma. O INSS uma hora vai querer, opa, INSS ou a Receita, enfim, aí, cadê o direito desse trabalhador, né? Já dá uma geral, né, com o termo trabalhador, enfim. Então, o INSS é a mesmíssima coisa, né? Então, fico muito preocupado, inclusive, com os municípios que ainda não estão enviando as informações de que é do regime geral. Por quê? Porque até outubro de 2022, né, a gente tinha informação enviada via CFIP. Sim. A outubro de 2022 não existe como inserir essa informação no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Ou seja, as pessoas que passaram dessa data, o envio, elas estão tentando benefício previdenciário, maternidade, acidente de trabalho, enfim, qualquer benefício, principalmente aposentadoria, e não estão conseguindo. Isso é um ponto importante, professor Rodrigo, que nós estamos aqui na ponta, enfim, discutindo isso diariamente, né, nos municípios, tentando levar a importância do cuidado com as informações pró-social. Por isso que a gente tem aqui nos nossos episódios aqui do ADTRcast tratado muito sobre essa questão da folha de pagamento, porque, lógico, além dessa ser estratégica, nós estamos diante dessa mudança de paradigma aí, que é a questão do social. E aí os gestores têm que ter em mente, pessoal, e aqui o próprio professor acabou de falar, ele vai reforçar para me ajudar a gente construir esse entendimento, que o não envio dessas informações prejudica muito a vida do trabalhador, a vida do servidor. Como acabou de colocar, o servidor vai se aposentar, e cadê a informação dele que não está lá? Cadê a vida previdenciária, a vida de trabalho desse servidor? Não está. Então isso implica, por exemplo, em benefícios que ele não consegue contrair junto ao INSS. Exatamente. E o que acontece com esse trabalhador? Vai ficar prejudicado? Não vai. Tem uma coisa chamada advogado previdenciarista, que não é bobo, e vai entrar com mandato de segurança contra os municípios. Eu já vi vários casos, prazo de 15 dias para você regularizar. Vai mandar só daquele servidor? Até dá, né? Mas ele vai fazer só isso da vida, sei lá quantos meses, né? Porque... Juridicamente, professor, pode haver ações judiciais contra o município pelo não envio? Por exemplo, ou danos morais, ou qualquer outro tipo de situação, eu, servidor, não tive minhas informações, né? Por omissão do poder público de enviar essas informações aos órgãos de controle, e aí eu fui prejudicado por um benefício, por um auxílio doença, qualquer desse tipo de auxílio, a própria aposentadoria. Pode haver processos nesse sentido contra o município? Com absoluta certeza, né? Já está, inclusive, né? Então, em alguns municípios que a gente já trabalhou, fez alguma consultoria ou cursos, essa é a principal foco, né? Vai chegar uma hora que você vai pressionar tanto o servidor, ou estatutário, ou se ele for CLT, por um acaso, né? Ele não vai ter o que fazer. Né? Ele vai chegar no INSS, o INSS vai dar recusa, ele vai procurar um advogado, e lógico que o advogado, né, ele vai, além de pedir um mandato de segurança para que aquelas informações surjam de algum lugar, né, e também vai pedir danos morais, e, enfim, se tiver algum prejuízo financeiro também, assim, é a festa para os meus colegas advogados. Né? E, professor, a gente já adentrou aí no assunto do E-Social, né, já falou até alguns impactos que podem gerar pelo não envio do E-Social, mas de uma forma geral, quais foram os maiores impactos que o senhor vê que causou na gestão pública com a chegada do E-Social? Que o E-Social chegou para a gestão pública a partir de 2022, outubro de 2022. E nesse decorrer de tempo, o que o senhor viu como maior impacto que gerou para a gestão pública? Então, o E-Social, na verdade, né, uma das premissas desde o início do projeto era não alterar a legislação. O E-Social não altera nada, né? E o E-Social não legisla, nunca, certo? Então, o que aconteceu? Tanto na área privada e com muita força na área pública, né? As coisas foram, arestas foram se ajustando ali, né?
Então a gente tinha, eu até brinco, né, na verdade, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, Gabriela, porque a gente sempre Sim. fez assim, né? Aquela coisa. Então, sempre foi assim e não tinha nada que a gente mandasse, ou se tinha, a gente conseguia burlar, né? Quantos mil Com tipos declarações Nossa. separadas, né? E aí você CFIP, fazia daí CFIP, você entrava no CAGED, DIF. mexia na DIF, você tirava um Mexia na pipeline, raiz, colocava alguma outra coisa, fazia vai que vai. tudo. Então, assim, eram todos mestres em arquivos Não, textos lá. Com a aquela... galera sabia mexer em arquivo, viu? Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu Que tinha, dor de cabeça. né, então, essa festa acabou, infelizmente, né, porque às vezes isso acaba, felizmente, né, nada a ver com infelizmente, mas enfim, o que acontecia é que para regularizar alguma coisa, por exemplo, a DIF, a gente ainda vai ter a última DIF, enfim, espero que seja a última, a gente acabava colocando coisa lá na DIF e salvava, a informação ia corretamente e ia embora. Só que agora a gente tem um rito, tem que mandar pelo negócio chamado e-social, né? Então, que é uma troca de arquivos, ele é não dá nem para chamar ele de um banco de dados, mas ele é um banco de arquivos XML, onde você vai mandando as informações e ele vai validando essas informações, né? Então, o que piora um pouco a nossa situação? Que o e-social ele era muito rígido e ele passou por uma versão simplificada. Só que essa versão simplificada abriu algumas informações, né? Tipo, pode mandar, manda aqui para mim Eu quero do receber. jeito que você quiser. envia. E lógico que todos os cruzamentos não saíram de lá, né? Então, assim, você está mandando, opa, passou, ficou verdinho aqui no meu sistema. Cumpri, da tô DTR, feliz, pronto. opa, que maravilha. Tá tudo lindo, né? Então, algumas coisas passam, só que são extremamente perigosas. Para órgão público, muito, muito mais, Muito mais. né? Então, assim, a gente tem, dentro de um mundo de órgão público, a gente pode ter vários, né? A gente tem lá o regime trabalhista, CLT, estatutário, e abaixo do estatutário a gente tem um monte de coisa, né? A gente tem conselheiro tutelar, que deu um problema gigantesco com a entrada do e-social. Por quê? O conselheiro tutelar é o melhor exemplo de filtro do e-social de Hoje todos, né? Por quê? Porque o conselheiro tutelar sempre foi contribuinte individual. E a gente sempre tratou ele como se Como fosse trabalhador. um agente político, né? Ele foi eleito e beleza. Carga letiva, gente. Né? sempre Então, dizia. assim, INSS mudou para eles, salário família eles não podem receber porque não está previsto na lei. Enfim, várias coisas tiveram que ser adequadas e com uma dor muito grande, né? Eu tive a feliz ideia de gravar um vídeo sobre os conselheiros tutelares para departamento pessoal. O que tem no vídeo lá só? Os conselheiros tutelares me xingando. Exatamente. Descendo Desculpa, a lenha, gerou- descendo a lenha. Gerou Conselheiros tutelares, desculpa, foi a lei Então- lá. Que a lei sempre teve daquele jeito. Aham. Né? Então, o problema é que a gente fazia errado, né? Então, mas assim, ele moldou muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu estava até comentando um pouco antes, que a gente tinha muitos municípios por aí ainda contratando os temporários por CLT, né? Por quê? Porque na lei estava lá que a contratação era por CLT, mas, enfim, não é o correto contratar por CLT. Você até pode contratar por CLT porque está na lei, mas você pode muito bem contratar ele como regime administrativo especial e não pagar o FGTS, ter os direitos conforme a lei, 13º, férias e etc., e ter uma gestão mais efetiva daquele cara, né? Daquele tipo de contrato. Aquilo que se encaixa com a realidade do município, né? De É, cada então. município. Entendi, desculpa. Digo, aquilo que se encaixa com a realidade de cada município. O município conseguir fazer uma gestão desses servidores sem ter um FGTS, onde oneraria mais a folha para Exato. ele, mais gastos, né? Não, e fora isso, né? Eu até brinco, eu odeio o CLT. Depois que eu saí da área privada, eu odeio o CLT em órgão público. Porque ele é extremamente mais trabalhoso em qualquer coisa. Não estou falando nem do e-social. O e-social é absurdamente mais trabalhoso, né? Então, já vou dar um exemplo, por exemplo, da admissão do CLT. Então, tenho lá uma autarquia, SAMAI, qualquer coisa, eu estou admitindo este CLT, quando que eu tenho que mandar essa informação para o e-social? Um dia antes ele começar a trabalhar. Se ele for enviado no dia ou nos próximos dias, que é o que mais acontece, né? A gente não tem essa cultura da documentação Chegar completa para antes fazer da o envio. contratação, infelizmente. Enfim,
Mas daí o que acontece? O E-Social vai multar, não vai multar, né? Já comentando, esse é o melhor exemplo. O E-Social não vai multar nesse caso. O E-Social vai dizer para o fiscal, ó, tá aqui. Essa é a data que ele enviou o arquivo e essa é a data de admissão. Quanto que é uma multa dessa? Por empregado lesado, né? Que não foi registrado em tempo. R$3.000 por empregado público. Mais 600 pelo não registro em carteira, em tempo, enfim, tem várias outras multas na tabela lá do Ministério do Trabalho. Então, essa é a nossa realidade aí, né? Isso deixando registrado, no caso, o município que é CLT, né? Sim, sim. O município CLT tem que ser tratado conforme é o tratamento igual, resumindo, para a empresa privada. Uhum. É por isso que eu odeio tanto eles. Você tem que colocar um histórico absurdo, você tem que colocar mudança de carga horária, tem que colocar alteração de salário. Tudo. Nada disso vai para o estatutário. Para que eu preciso ter o CLT? Lógico, né? Indiretas, autarquias ou os municípios que ainda são optantes por CLT, a gente vê muitos municípios ainda optantes por CLT. Mas a gente pode evitar, meu Deus amado, né? Vamos tirar esses CLTs daí, né? Que o custo é absurdo, né? Não só o custo, dinheiro de fundo de garantia, etc., mas o custo operacional mesmo, né? Então o pessoal, eu trabalho demais, vai lá, continua contratando CLT, né? Para nós que somos fornecedores de sistemas, né? E que estamos aí sempre nessa orientação constante com os nossos clientes que usam nossa ferramenta, falando aí sobre Cefip, sobre RAIS, sobre DIP, sobre CAGED, e isso existe uma descentralização muito grande dentro da administração pública, onde, um exemplo, o Ebers fazia ali a Cefip, o professor Rodrigo fazia a DIF, o outro fazia a RAIS, um enviava do jeito, outro enviava de outro, e com essa social veio essa unificação, né? Gerando menos trabalho para o departamento e esse desencontro de informação, onde acabava. Eu não sei o que o Ebers está enviando, mas quem envia a DIF é outra pessoa, veja lá com ele. Exatamente. E a RAIS, meu problema deu com a RAIS. Não, pois agora você vai procurar o fulano, que é ele que envia. Isso gerava uma confusão dentro da prefeitura, dentro da gestão, para até achar quem foi que enviou. Sim. E fora as mudanças de governo, né, que se perdia arquivos, se perdia informação. Então, acho que essa adaptação para o município foi bastante positiva, né? E é o que a gente mais reforça, essa adaptação, a estar usando a ferramenta, tá o envio. Então, hoje chega perguntas para a gente, manda o arquivo da social. Envia o arquivo da social para mim para eu poder transmitir. Aí vai, toda a ladainha, explicar, o social não funciona assim mais. É um meio de transmissão eletrônica. Estava acostumado ainda com a DIF. Acostumado ainda. Cefip.RE, né? O E-Social, eu enxergo, e aí eu sempre defendo a tese da importância dos órgãos de controle externo. Né? Porque sem a atuação dos órgãos de controle externo, o negócio estaria ainda lá no tempo das cavernas. Então, o E-Social, ele vem como um instrumento, como uma matriz, né, que estabelece ali um compliance, né, dos municípios ou dos órgãos públicos, enfim. Que tem que seguir aquele rito, tem que seguir aquele processo. Você normatiza né, aquilo dentro das práticas operacionais do município da Folha, que dá para o município, né, e para os servidores uma segurança efetiva nas informações que estão sendo enviadas. Como o Carlos colocou, né? Nós tínhamos choque de informações, a DIF ia de uma forma, a Cefip ia de outra, a RAIS ia de outra. E agora não, você tem ali uma matriz que consolida esses dados e que os órgãos de controle consultam essas informações para suas finalidades específicas. Então, é um processo, um projeto, né, excepcional. Né, porque você dá ali efetivamente um compliance num processo de administração pública. Se me permitir, aproveitando aqui que nós estamos debatendo de E-Social, nós temos aqui uma das nossas plataformas que é o Sistema Integrado de Pessoal. É o CIP, professor. É uma joia, né, uma ferramenta tecnológica de inovação que otimiza os processos do departamento pessoal, com controle, com automatização de processos, com gerenciamento da folha, com relatórios gerenciais, para tomada de decisão do gestor. Então, é uma ferramenta espetacular que está integrado com o E-Social. Então, toda parametrizada para o E-Social, o cara já processou a folha, né, Carlos? Essas informações já vai lá para o E-Social, bonitinho, todo integrado e tal, também com infinidade de relatórios gerenciais, para que dê a capacidade
para o setor de folha e para a gestão como toda acompanhar essas informações lá. Então, para saber mais sobre a nossa plataforma, pessoal, aproveitar aqui para fazer a propaganda, Claro. segue a gente aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram da ETR Software, que tem lá detalhando todas as informações sobre o sistema integrado de pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que nossa turma aqui está à disposição, enfim, para tirar dúvidas e fazer as apresentações possíveis. A gente Não é fala tanto da ferramenta da E-Social. A E-Social tem seus problemas, tem, Uhum. mas você usando um sistema que é o nosso sistema de controle pessoal, integrado de pessoal, você vai conseguir enviar perfeitamente, seguindo toda a adaptação, fazendo desde a admissão Tem que ter um corretamente. processo, né? Todo o processo seguindo todo o estabelecido. processo, usando a ferramenta de forma correta, você vai conseguir tirar todas essas arestas que poderiam ser enfrentadas na social, graças a uma ferramenta preparada. É importante destacar, você até colocou, que o não envio gera multa da social. Sim. Gera multa. Hoje a multa está por trabalhador não enviado. No caso da CLT, a gente já tem a definição da multa no Ministério do Trabalho, na própria CLT, né? Uhum. Então, assim, eles já sabem disso. A gente ainda tem uma certa ilusão que o Ministério do Trabalho não vai fiscalizar os órgãos públicos, que é uma ilusão mesmo, porque mesmo eu não tendo CLT, eu tenho uma responsabilidade com relação aos terceirizados que estão trabalhando no órgão, né? Sim. Então, isso aí, né, de fato, a gente até em conversa com os nossos colegas que são auditores do Ministério do Trabalho, né, isso eles até pedem para alertar, ó, a relação, principalmente na área de contratos que atesta, né, sim. os terceirizados, né? A gente vai verificar, né, os terceirizados não estão no nosso E-Social, mas mesmo assim a gente tem responsabilidade sobre eles, né? Então, no caso do CLT, as multas elas não vão ser automáticas, né? Então, esse era o grande temor de todo mundo. A única multa automática que a gente tem é a da DCTF Web enviada em atraso, chama MAED. Então, essa não tem o que fazer, né? Mandou um dia em atraso, ela vai lá surgir, e daí a gente vai ter toda a problemática do pagamento e justificativa, né? Enfim, mas as informações estão dentro do E-Social e elas são extremamente fiscalizatórias, né? Então, para fiscalizações, tanto na área pública quanto privada, eles não vão mais perguntar, quero ver isso. Eles já vão indicar, quero saber por que você fez isso aqui. Entendi. Né? Porque a informação já está lá na Já matriz, está lá, eles vão extrair né? de lá e vão traçar suas fiscalizações. Exatamente. E aí, professor, Ebert já entrou no assunto dos outros órgãos, na questão de fiscalização. E, assim, como que está essa integração desses sistemas? O E-Social está uma ferramenta onde todas as informações estão lá para os outros órgãos, está usando essas informações para as suas fiscalizações. E como que está essas integrações? Como que está funcionando? Só acho que está tendo efetividade nessa integração junto com o E-Social? Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS. CAGED, INSS, os Sim. benefícios. Então, isso com toda certeza, né? Eu ainda comento, porque eu conheço a pessoa, né? O auditor fiscal da Receita, que saiu, né? Foi requisitado pelo RPPS, né? Em Brasília, para trabalhar questões não só de melhoria da gestão de RPPS, mas com certeza fiscalização. Então, algumas dúvidas eu sempre tiro com ele, enfim, tanto ele quanto tantos outros colegas que a gente tem, né, na mesma área. E assim, a fiscalização que não acontecia de forma tão efetiva por falta de contingente, por falta de um monte de coisa, ela vai acontecer. Né? Então, ele deixou bem claro isso para a gente, vocês tomem cuidado com RPPS, com SST, né, fase 4 do social, que vai vir fiscalização com questões na substituição da DIF, com questão de imposto de renda, parametrização, leis municipais que estão lá legislando o imposto de renda, legislando o INSS, que não da forma correta. Isso é extremamente simples de fazer, né? O cruzamento é muito básico. Todas as informações já estão na matriz. Já estão lá, assim, então não tem como a gente... não, foi um erro. E assim, uma coisa que eu acho que é muito complicada é a gente entender e fazer com que os nossos clientes, ou, no meu lado, os meus clientes de consultoria e clientes alunos,
quanto vocês, né, fornecedores do sistema de folha, né, que eu acredito, sim, que acaba nem sendo uma responsabilidade de vocês a orientação. Sim, sim. É até meio complicada essa orientação, mas vocês acabam tendo que fazer, né? Por quê? Porque vocês, se eles não seguem essa regra, o sistema não vai conseguir entregar o que ele Que precisa. ele precisa. Né? Então, assim, é uma sinuca absurda de todo mundo, né? Tanto para o órgão, quanto para consultorias, quanto para empresas de software. Então, a gente orienta sempre o quê? Tem que fazer treinamento, tem que tomar à frente das informações, tem que usar os órgãos de controle externo, ou controle interno, principalmente. Né? Eu sempre comento, RH é orientativo. Então, o departamento pessoal orienta. Só que, se eu tenho uma dúvida em legislação, ou uma dúvida de como vai ser essa informação via e-social, eu preciso, né, da ajuda do controle interno, da procuradoria, notificar esses órgãos para que a gente consiga, né, efetivamente chegar a um denominador do que vai fazer, do que vai mandar de informação. Né? Então, a hora é agora para rever essas coisas, né? Você deixou até um aviso aí importante e até deixar aqui registrado para todos, porque muitas vezes a gente em si mesmo, até no próprio dia a dia do suporte, às vezes acaba que não dá aquela tão responsabilidade para o pessoal de RPPS. Diz, eu sou RPPS, eu sou regido por uma previdência municipal, onde quem determina os descontos, como vai ser realizado, afastamentos, os benefícios é o município. Só que, como você está colocando, esses municípios também vão passar a ser fiscalizados. Então, as informações deles também para o RPPS têm que ir também conforme é solicitado. Perfeitamente, seguindo todos os trâmites, e não deixar de dar importância para eles. Pelo fato de ser RPPS, não ter ali a... Acaba de dizer, o meu município é RPPS, eu só vou me preocupar com o pessoal que é RGPS. Que é regido pelo RGPS. Que é regido pelo RGPS. RPPS aqui, quem resolve sou eu, quem administra sou eu, não vai ter problema nenhum. Então, é muito importante esse aviso aí para os municípios aí que trabalham com RPPS. E isso gera uma confusão enorme, né? Porque, assim, eu tenho o envio das informações do RPPS para o e-social da mesma forma que eu tenho do regime geral, só que o regime geral, o e-social, calcula e faz validações, né? E o RPPS, por enquanto, não. O RPPS a gente recebe, a gente recepciona, só que lá no RPPS a gente já sabe o que é o desconto previdenciário, né? A gente já sabe qual que é o desconto previdenciário 13º, já tem as informações de imposto de renda, porque senão o cara não vai conseguir fazer a declaração dele mesmo. Né? Então, a DIF, com certeza, nós tivemos uma contribuição gigantesca para o adiamento dela. Porque você imagina, governadores, prefeitos, todo mundo caindo na malha fina, porque não tem informação. Não tem informação, né? Então, assim, lógico, o pessoal não. Então essa prorrogação da DIF para o ano calendário, né, 2024 ainda, nós vamos enviar ela, né, para o próximo ano. Se deu devido a esse ajuste que era preciso ser feito? Por que o E-Social não absorveu já nesse ano de 2024? Não, dentre todos os problemas, eu posso falar com tranquilidade que os órgãos públicos com certeza contribuíram e muito. Lógico, tem alguns outros ajustes que vieram, e vieram agora, inclusive, né, com a versão 1.3 dos layouts e do manual. Então, tem algumas alteraçõezinhas ainda para que a gente precisa implementar para a substituição, que, enfim, né, coisas aconteceram em 2024 para ter a substituição. Então, isso de fato aconteceu. Né? Mas, assim, era para a gente ter entrado já em janeiro de 2024, mandando o que a gente chama de DIRF mensal. Sim. Só que esse é um problema gigante. Por quê? Porque esse é um problema também de convencimento do próprio e-social. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, se não quase impossível, de reabrir folhas no órgão público. O que não acontece na área privada. Na área privada, eu vou abrir a folha, vou justificar o balancete aqui. Enfim, eu não sou contador, então estou falando, pode ser uma besteira, mas enfim. Né, a área pública não dá, não tem como. A gente tem um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente já prestou conta para tudo quanto é órgão de controle, enfim. É quase uma missão impossível mesmo reabrir uma folha. Então, por isso, imagina, eu chego lá, mandei janeiro, mandei fevereiro, mandei março, tudo errado.
O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que reabrir essas folhas, não tem? Reabrir, não tinha o que fazer. retificar, modificar valores. É. Isso tanto para mais como para menos. Uma dor de Exato. cabeça Exatamente. incalculável. Que são os órgãos de controle, né? Porque impacta, por exemplo, em tribunais de contas, Sim. que essas prestações de contas já foram feitas ali mensal ou bimestral, dependendo do regime do tribunal. Isso impacta na execução contábil do município. Então, é uma cadeia, né? Então, mostra mais uma vez que a importância do setor do departamento pessoal, né? Tipo assim, tem que ser estratégico, tem que ser um trabalho cuidadoso, tem que ser um trabalho bem lapidado para evitar esse tipo de situação, né? E causar problemas lá para o município. Sim. E valorizado também, né? Que assim, o que a gente vê hoje a gente tem perdido pessoas de departamento pessoal de órgãos públicos para a iniciativa privada. Não só para a iniciativa privada, tipo, não quero mais trabalhar com órgão público, mas também, de uma forma, até ser uma coisa rara de encontrar, por exemplo, é na minha área. Né? Por exemplo, eu tenho uma consultoria e preciso de pessoas trabalhando na consultoria. Sim. Ninguém se forma da noite por dia em órgão público. Isso. Então, assim, esse pessoal já está entendendo isso, né? As prefeituras e órgãos públicos como um todo, a gente fala em municipais porque é mais a nossa realidade, né? Mas estão entendendo que é fundamental ter um apoio tanto dos sistemas quanto de uma consultoria para a área de departamento pessoal. Então, assim, e a gente não acha essas pessoas para trabalhar, gente. Não. Então, assim, é uma oportunidade de emprego para vocês, inclusive. Né? Não saio dos meus clientes, pelo amor de Deus. Mas a gente não tem, é um mercado que a gente não encontra pessoas. Tanto no meu negócio quanto no de vocês, com certeza, né? É muito difícil achar. É muito difícil. É um trabalho de construção mesmo. Exatamente. Porque realmente é um mercado que não tem ninguém. É um profissional que vai sendo construído com a experiência. Exatamente. E muitas coisas vêm da experiência operacional que você tem ali na essência, na prática ali do dia a dia. É um reforço que a gente dá diariamente sobre essa questão do aprendizado e da oportunidade que tem da folha de pagamento do órgão público. É um setor que é muito escasso de pessoas para trabalhar nesse setor e com responsabilidade para fazer tudo de forma correta. Às vezes aparecem muitas pessoas interessadas, mas que não querem seguir o que de fato tem que ser feito. E aí isso gera o quê? Mais problemas ainda para o município. Ao invés de trazer uma solução, está trazendo mais problemas. E tivemos uma mudança de cultura também, né? Porque assim, tinha uma turma acostumada a uma dinâmica de gerenciamento dessa folha de pagamento. Exato. Quando o E-Social veio com um processo, com compliance para aquilo ali, a galera ficou espantada. Meu irmão, o que é isso? Né? E aí, ou abandonou, ou teve que se adaptar. Porque muita gente se aposentou. Sim, se já tinha tempo, estou recebendo a bola de permanência, não vou mais. Essa é uma preocupação que a gente tem aqui, professor, na DTR, nas nossas discussões estratégicas internamente, que uma dentro da nossa visão voltada para o mercado é a gente potencializar essa gestão pública. É uma preocupação que a gente tem, não só através da inovação tecnológica, dos sistemas, dos softwares que vão otimizar os processos, enfim, vão dar capacidade gerencial, mas um dos pilares também é o conhecimento. Então, a gente tem trabalhado forte nisso, na tentativa de potencializar, porque a gente acredita que o servidor capacitado, né, ele tem capacidade de gerar uma entrega melhor para o município que ele está lá, uma política pública mais eficiente, que cada um, né, construindo um pouco daquele tijolinho, gera uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais eficiente. Então, o ADTR Conecta, a gente fez o trabalho de convidar para participar, para nos ajudar nesse processo. Né, da gente trazer para os nossos parceiros, para os nossos clientes, uma visão, um conhecimento, para que eles saiam daqui capacitados, né, e possam reproduzir isso, né, dentro de cada município, dentro de cada órgão que eles vão fazer presente. Então, isso é uma preocupação que a gente tem trabalhado forte nisso. Né, eu acho que assim, é uma plantar a primeira semente, né? Isso. Então, assim, o que eu sinto muito são o pessoal desmotivado, né? Tipo assim, o E-Social, você trabalhar com o E-Social no dia a dia, ele é desgastante. Tipo, eu tô lá na aula, ô pessoal, vamos entrar aqui no E-Social, aparece a senhora do Gov lá, enfim, cai o negócio. Então, assim, tem problemas no E-Social. A gente sabe que é desgastante trabalhar, não só com o E-Social, como vários. O ECAC, quantas vezes caiu? 300 mil vezes no mês cai, enfim.
Não é um negócio, nossa, coisa Simples, né? sensacional, maravilhoso. Né? Então, a gente já tem essas dificuldades. Então, fora as dificuldades, né, com relação à tecnologia e etc., a gente tem a dificuldade de, né, dar ânimo para essas pessoas, para elas acreditarem em ser servidor, né? Então, tem um amigo, o professor Claudeci da Silva, que ele é servidor do INSS. E ele sempre fala isso, faz questão de falar isso nas palestras deles. Então, o servidor precisa entender que o óbvio, né, que é servir. Então, se você não tem essa proporção, essa disponibilidade de servir, saia. Tá? Mas a gente tem que ver o outro lado também, né? Então, estou servindo, mas assim, eu preciso que o órgão acredite em mim, que me capacite, que tenha uma estrutura administrativa que, né, se preocupe com ele, etc. Então, as duas coisas são extremamente importantes, né? Dinheiro público, né? As duas principais áreas que eu vejo um desgaste muito grande, que é a saúde e a educação, que são tão importantes, né? E a gente não vê a valorização dessas pessoas que estão na ponta e que fazem acontecer de fato, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente ainda faz piada disso ainda, né? O pessoal, eu creio que seja piada, né, queridos amigos da contabilidade fiscal, que o RH fecha a folha em 2 dias. Enfim, É só apertar um botão lá no sistema apertou que o botão resolve mágico tudo. e foi tudo. Brincadeira, pessoal. Contabilidade fiscal, pelo amor de Deus, vocês têm que dar as mãos para o RH, né? Principalmente com a DCTF Web, né? Eu brinco que a DCTF Web, ela é um cachorro com 2 donos, né? Então, tem o E-Social, enfim, ali tem o departamento pessoal e tem o fiscal. Sim. Então, você deu comida? Não dei, morreu, né? Morreu. Então, os dois, pelo amor de Deus, né? Por isso aparece um monte de DCTF em aberto lá, em andamento, porque um abriu, o outro não avisou, e que fechou, Aquele enfim, descompasso danado. uma loucura. Então, vamos ser amiguinhos, pelo amor de Deus. E essa questão já que nós estamos nesse papo, essa questão da desvalorização é importante também, é uma mensagem para os gestores, a Sim. nível de órgãos, enfim, dos municípios, que é o mais clássico daquilo que a gente está tratando. Uhum. Os gestores têm que entender que o departamento pessoal, tudo que a gente descreveu aqui, ele é um setor estratégico, Exato. e ele é um setor que não tem mais como se trabalhar como se trabalhava em outro momento, em outra época, com aqueles puxadinhos, com os ajeitados, com Lei municipal uma impressa. lei municipal impressa, uma contratação por um pedaço de papel sem nenhuma informação. Não Exato. tem, certo? E o gestor, né, quiser impor isso em uma rotina do departamento pessoal, ele vai, vamos dizer assim, desestruturar todo um processo dentro do Exato. município, gerar problemas, gerar processos, gerar perca mesmo financeira para o município. Exato. Então tem que entender que é um setor extremamente técnico, com pessoas técnicas para gerar resultado técnicos. Exatamente. Então o gestor tem que ter essa mentalidade. Eu acho que o último convencimento é que os gestores, pelo amor de Deus, né? Essas pessoas protegem o seu CPF, Isso. certo? Então, assim, eu tenho procurado fazer isso, tanto com relação a algumas decisões de tribunais, enfim, que eu não só, né, para instruir a ideia, o tribunal tá com esse entendimento. Enfim, a gente tem entendimentos diferentes dos tribunais, espero que isso, inclusive, acabe. Eles estão fazendo uma integração muito Sim. grande dos tribunais, mas, A por Tribunal exemplo... tem trabalhado forte nisso, né, na tentativa de estabelecer ali, vamos dizer assim, uma corrente de conformidade para você ter eu falo dos tribunais de contas dos estados, né? Sim. Para você ter, que são os órgãos que fiscalizam mais diretamente os municípios. Sim. Para você ter um entendimento mais, vamos dizer assim, Unificados, né? Uniformes diante dessas situações. Então, a gente tem um estado do lado do outro, que um estado diz, não, o comissionado não pode receber absolutamente nada fora o que é o valor combinado dele, o vencimento dele. No estado do lado, permite banco de horas para o comissionado, aí mata a gente, né? Daí, enfim, hora extra e etc. Então, né, acaba com a essência do negócio, né? O cara é uma pessoa que ele trabalha em disponibilidade, né? Então, enfim, né? Por isso que eu vejo que além do desafio de treinar as pessoas com relação a informações para o governo, mas no final das contas, né? Se me perguntasse hoje, então, Rodrigo, qual que é o
quem era o bicho-papão na época que você era controlador ou trabalhou no departamento pessoal. Óbvio que é o Tribunal de Contas. Sim, sim. A gente tem medo do Tribunal de Contas. Sim. Assim, a melhor forma de pensar em estruturar rotinas e cálculos, etc., é você imaginar que você está conversando com o cara do Tribunal de Contas. Então, o cara do Tribunal de Contas vai pensar o quê? Se você falar que você fez uma admissão temporária da mesma pessoa 18 vezes. Né? Que essencialidade tem isso. Aí, né? Então, é daí complicado. aí eu pego as multas que o pessoal está levando, né? Então, eu já vi multa recente, tá? O secretário de Saúde levou multa no CPF, o prefeito foi junto. Por quê? Porque tinha um assistente administrativo dirigindo a ambulância. Certo? Isso vai entrar para o social? Vai. Na parte do SST, se tiver um SST efetivo, vai cair lá. Então, assim, desvio de função. Quase não acontece, né? De graças a Deus, Não, isso aí no Brasil não tem, é Suécia. Eu não conheço nenhum caso desse aqui perto da gente. E aí, professor, já entrando no assunto de SST, como é Sim. que está essa questão da quarta fase do SST, principalmente nos órgãos públicos? O envio dessas informações, quem ainda não cumpriu essa quarta fase, quem ainda está no processo de envio, como está as fiscalizações, como está já a comunicação previdenciária em cima disso no CAT, na questão dos acidentes de trabalho e também Sim. nos pagamentos de benefício, auxílio-doença. Então, assim, a fiscalização está vindo e já está acontecendo, né? Então, eu já vi casos de uma fiscalização, por exemplo, não era diretamente relacionada à falta de envio das informações do SST, mas sim de um direito de uma trabalhadora, ou seja, não foi nem uma fiscalização da Receita, nem nada. Foi o próprio juiz que pediu, para que eu consiga identificar, né, se não me engano era uma aposentadoria especial, eu preciso de todos os laudos lá de 1900 e bolinha. Então, assim, parece que para órgãos públicos, vocês devem ter sentido isso também, que o SST surgiu com o E-Social. Né? Não A surgiu, segurança, já existia uma... a segurança e saúde do trabalhador surgiu com o E-Social. Antes não, antes a gente não precisava usar o IPI, podia se acidentar, Podia dar de qualquer jeito. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, o SST sempre aconteceu. Mas isso é verdade, professor, isso é verdade. A gente sentiu isso na pele, discutindo internamente, enfim, as estratégias que a gente ia adotar de orientação, porque muita gente corria, mas isso é uma coisa totalmente nova dentro do setor público. Ninguém tinha essa preocupação. Você tinha na iniciativa privada já um cuidado, né, um controle ali sobre essa segurança do trabalhador, mas no órgão público ninguém levava esse debate a sério. Nunca. Não existia isso. Então, se alertou quando? Quando é social. Daí a importância do órgão de controle externo, né? No momento que o social veio com compliance sobre esse tema, aí todo mundo passou a ter essa preocupação. Né? Exatamente. E assim, a gente ainda tem uma coisa a se preocupar, porque assim, a gente tem tudo, na verdade, dentro do social gira dentro de regimes trabalhistas e regimes previdenciários, né? Então, essa é uma confusão muito grande que eu sempre faço questão de falar, o regime trabalhista, CLT, estatutário, regime previdenciário, ou militar, RBPS, enfim, são todas coisas muito diferentes. Então, dependendo do regime previdenciário, eu tenho obrigações com relação ao E-Social e com relação ao SST. Todo mundo aqui, eu não tenho nenhum comissionado no regime geral de previdência, não tenho absolutamente nada. Uma vez eu tinha uma turma que uma menina na prefeitura não tinha mesmo, só tinha todo mundo do RPPS. Ela quase foi expulsa da sala de inveja, né? Mas enfim, que era a única do mundo, que é o único que ela não precisava mandar absolutamente nada no E-Social. Mas a gente tem, né, a equiparação na justiça de direitos do regime geral com relação ao RPPS. Então, os mesmos direitos de aposentadoria especial, inclusive, né, são igualáveis, né? Então, como que eu vou igualar isso se eu não tenho um laudo, não tenho nada num RPPS? Tá certo, não, é obrigatório, é uma lei por exemplo, o PCMSO, ele é exclusivamente advinda da CLT, né? Então, a gente tem essa obrigação de enviar para o E-Social, mas não é tudo que está sendo enviado para o E-Social que é de SST, são laudos que a gente precisa fazer. Sim. Então, o que a gente tem que mandar para o E-Social é uma coisa,
O que a gente tem que ter no órgão é outra, muito maior, inclusive, né? Então, a fiscalização vai surgir tanto com as informações que estão ou não no e-social, como todas as informações que sempre tiveram que existir dentro de um órgão público, de uma empresa, como qualquer outra. Então, o exemplo disso é o estagiário, né? O estagiário... Ninguém olhava pro pobre do estagiário. Né? Não, na minha época o estagiário só lavava carbono, né? Olha lá. Ele carregava, uma vez pediram para o estagiário pegar uma régua de medir FGTS, ele foi. Brincadeira, estagiário. Eu sempre brinco, foi uma coisa muito pior que estagiário, eu fui office boy. E levava a GFIP na caixa, eu esqueci o disquete, ó, não conseguia de jeito nenhum pagar aqui. Mas, enfim. Então, o estagiário é um exemplo, né? O estagiário tem que fazer o ASO? Tem que fazer o ASO, tá lá na lei de estágio. Só que precisa mandar para a social? Por muito custo, tiraram, né? Então, não precisa enviar informação de PCMSO para o estagiário. Mas ele tem que estar incluído no mesmo programa dos empregados públicos, empregados CLTs, enfim. Entendi. Então, é um tema aí que a turma ainda nos procura, tem que se adaptar a SST, a quarta fase social, para os órgãos públicos. A gente tem percebido aqui, professor, que ainda existe uma certa morosidade no trabalho em relação a essa quarta fase. Os municípios tem vindo alguns se movimentarem para fazer essa adaptação, mas uma outra parcela grande ainda não tem olhado isso de maneira estratégica, com carinho para cumprir essa fase. Então a gente deixa aqui o alerta. Tem visto isso também ou já por onde você tem passado, a galera já tem trabalhado mais sobre... Não, né? Não, então, não. Tá a mesma realidade. Muito fraco. De forma geral. Muito fraco. Porque, na verdade, assim, a gente, lógico, tem municípios que já estão mandando a social, né? A gente chama lá né? Estão navegando tranquilamente no e-social. Com os seus problemas que surgem, obviamente, mas isso em qualquer situação vai existir. Mas a gente tem os municípios que não conseguiram finalizar a segunda fase, né? Que é a fase de envio das informações dos servidores, dos empregados. Então, assim, pensar em SST está num horizonte ainda muito longe, né? E qual que é a solução disso? Na minha opinião, né? É uma solução trágica, que é a multa, certo? Então, o pessoal vai começar a ser multado e aí que vai começar a se agilizar e etc. Né? Então, enquanto a gente, né, ainda tiver a sombra da multa por ali, mas ela não acontecer, na minha opinião, realmente, né, vai demorar essa adaptação. Os órgãos de controle técnico têm que bater em cima. Exatamente. Enquanto existe só ameaça, fica deixando o pessoal mais ali à vontade. Não, isso não vai acontecer. Até tem um caso concreto de uma multa onde gerou ali e ele viu que os problemas realmente aconteceram, né? E principalmente quando vai para o CPF, né? Isso tudo vai para o CPF do gestor. Tem que entender isso. Que não é para o CNPJ da prefeitura, não. A responsabilidade é do CPF, é o gestor que fica responsabilizado pelo pagamento da multa. A primeira multa do Maed, por exemplo, eu fiz um quadro, tá lá em casa. Lá. Tá guardada lá. Depois manda foto pra gente mostrar aqui para os companheiros. Porque ninguém acreditava que o Maed ia acontecer para o órgão público, e hoje está acontecendo. Mano, se quiser experimentar, a pessoa só deixa para mandar num dia atrasado, você vai ver que delícia. Espera o presente. Exatamente. Professor, nós estamos quase chegando ao fim aqui, mas tem alguns temas, nós temos algumas perguntas, inclusive, que os nossos clientes, parceiros mandaram, a gente abriu uma caixinha lá nas nossas redes sociais, o pessoal mandou algumas perguntas. Uma delas, questão da desoneração da folha. Certo? Nós tivemos esse tema aí, essa confusão de desonera, não onera, STF, Senado, sim, enfim. Então, isso ficou uma novela, gerou impasses, né? De como é que ia se comportar essa questão da desoneração. Então, hoje, como é que está aí o contexto dela? Então, essa novela tem muitos capítulos, né, pessoal? É uma série, enfim, interminável. Então, já está bem na terceira temporada dessa série. Os legisladores não querem tomar as decisões, está indo para a parte jurídica, e aí fica nesse vai e vem, e a gente não sabe onde que vai terminar de fato. Assim, resumindo muito, né, a desoneração, a origem da desoneração foi da área privada, né? Hoje são 17 setores da área privada, são gigantescos, inclusive construção civil pesada, telecomunicações, então por que será que tem tanta publicidade com relação a isso, né? Enfim, e a gente só tinha esse cenário, né? Na verdade, a desoneração, para a gente chegar num ponto importante,
o nome técnico dela era CPRB, né, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ou seja, a empresa que estivesse enquadrada na lei e tivesse a desoneração, ela teria que fazer o quê? Né? Eu faço o abatimento da minha parte patronal do INSS, mas eu pago um INSS, uma contribuição previdenciária sobre a minha receita bruta. Obviamente, esse valor era muito vantajoso e é muito vantajoso. Então, tirar isso hoje é extremamente complicado, né? E era temporário, né? Então, todo ano foi renovando. Aí, na última renovação, surgiu entrou aqui o órgão público, né? Então, entraram quem? Entraram os municípios menores, né, de 150 e poucos mil habitantes, e, né, com uma desoneração da parte patronal total, só que sem contrapartida. Então, assim, eu defendo muito a desoneração, os municípios estão quebrados. Eu já ia dizer, eu sou um defensor da desoneração. Assim, com certeza, mas assim, e o dinheiro, da onde vai tirar para voltar esse dinheiro para os cofres da Previdência, né? Sim. Então, a gente tem que pensar os dois lados, não tem o que fazer. E é justamente isso que aconteceu. Então, tentaram tirar na calada da noite, no final do ano, né? Não vai ter mais isso aqui, entrou uma medida provisória. Aí depois a AGU acionou o STF e o STF, obviamente, ia fazer o que ele fez. Falar, claro, beleza, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sentar, conversar como amiguinhos e vão chegar na conclusão da onde vocês vão tirar o dinheiro para que essa desoneração ocorra. Então é isso que o ministro Zanin fez, né? Deu 90 dias e agora, né, foi adiado. Parece, se não me engano, que está para a pauta de agora, dessa semana, voltar, né, para a discussão da desoneração. Mas o fim dela é óbvio, né? Então a gente vai ter um escalonamento para que ela acabe em algum momento. Não existe como justificar dinheiro, da onde vai surgir esse dinheiro para a desoneração dos municípios continuarem, né? Posso morder a língua, tomara que morda, enfim, né? Porque isso é um dinheiro muito bem-vindo para os municípios pequenos. Eu defendo a tese, professor, se eu permite aqui, até que esse debate é um debate interessante. Uhum. Os municípios, assim, estrategicamente o governo federal, ao longo dos períodos, atendeu a certos interesses estratégicos da economia. Então ele foi lá e desonerou esses setores, né, que tinham ali um retorno de emprego, enfim. Sim. E os municípios, eles, na maioria, né, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, a maioria deles, grande parcela, são pequenos municípios. E esses pequenos municípios, a realidade local deles é que, geralmente, eles são os impulsionadores econômicos. Claro. Né? Então, são eles que empregam na sua grande maioria, porque não tem indústria, não tem grandes empresas, não tem nada. Então, única, vamos dizer assim, uma das fontes de renda, além do trabalho no campo ou de pequenos comércios, é o município, é a prefeitura, por exemplo, ou o contratante. Então, o que é que acontece? Ele tem um papel, esses municípios têm um papel social estratégico dentro da economia, porque ela ativa a economia local, ela faz o dinheiro circular num pequeno comércio daquela localidade, que compra mais do distribuidor, que compra mais da indústria e gera a cadeia econômica desenrola. Então, estrategicamente, eu vejo que economicamente o governo teria que ter um olhar especial para os municípios. Por quê? Porque você tinha um aumento muito alto do passivo trabalhista desses municípios, porque não paga. Vamos ter a clareza, o município não paga o patronal. Né? Então, o município ele fazia o seguinte, colocava parcelamento em cima de parcelamento, parcelamento em cima de parcelamento, parcelamento em cima de parcelamento. E isso ia virando uma bola de neve, certo? Então, enfim, eu argumentava que o Ministério da Fazenda, enfim, tinha que se ter um estudo técnico, porque assim, na teoria tributária, econômica, diz o seguinte, chega um momento que a carga tributária é tão alta que o governo deixa de receber, entende? Tem que ter um limiar ali entre a atividade de produção e o que o governo arrecada. Então, os municípios com a alíquota que estava, os menores, né, que na nossa realidade, não paga. Não tem como pagar. Certo? Porque realmente é uma carga em cima dele muito alta. Então, às vezes, o que eu defendi? Olha, era melhor você receber, diminuir um pouco a carga, recebia o valor, garantia o recebimento, pelo menos, de alguma coisa, né? E aliviava a atividade fiscal dos municípios para que eles pudessem, enfim, fazer as contratações e ali ativar a economia local. Então, dentro desse contexto,
eu faço a defesa da desoneração, Sim, não sim. total, mas que ela fosse progressiva para se chegar ali em Uhum. um ambiente, né, vamos dizer assim, equilibrado entre a capacidade da Previdência e a ativação por parte dos municípios. Uhum. Então, hoje, está desonerado e vai entrar em pauta Exato. ainda para o debate, né? A gente ainda, esse mês ainda, o pessoal pode ficar tranquilo, né? Porque a gente nos grupos do WhatsApp, 11 perguntas, 12 são 12 sobre a desoneração. desoneração, né? A gente até fixou lá, ó, desoneração. Então a gente tem até 11/9 para ter essa decisão aí do governo e todo mundo, né? Então, vamos esperar que não saia esse negócio da pauta, né? Porque muito provavelmente vai ser aí nos próximos dias e que resolvam, né? Enfim, tem que ter De uma maneira- solução para a gente não ficar nessa aí de... Esse impasse, essa dúvida todo mês, vai ter ou não vai, Exato. fecho a folha, envio para social ou não, fica sempre essa imparcialidade. Professor, e dentro dessas discussões Uhum. entre o Legislativo e o Judiciário e Receita, teve essa questão da nova declaração de benefícios fiscais, que é a DIRB. Uhum. Isso aí, para o órgão público, vai começar a valer também, que já é um dos métodos que eles estão avaliando sobre a Aham. questão das informações, né, para Sim. ter direito à desoneração da folha. E isso vai valer para os municípios ou não? Vai ser mesmo só para os outros setores? Por enquanto é só para empresa privada, né? Tá bem claro na lei lá, empresas privadas. Eu também já ouvi essa possibilidade de órgãos públicos terem que, né, também mandar informações. Por enquanto, nada efetivo, né? Então, a gente pode deixar a DIB de lado um pouco, né, e se preocupar com uma outra sigla, inclusive, que é o DET, né? Então, a gente tem o domicílio eletrônico trabalhista e, enfim, é responsabilidade da RH, não é? Nem cabe aqui a gente ficar discutindo. Né? Quem que vai ser Quem que é o responsável filho? por filho? É, Quem que é o exato. pai Quem que desse vai menino? cuidar desse filho? Mas assim, é um cadastro absurdamente simples e assim, que já está dando problema. Por quê? Porque se você não fala o que é o DET, né? Enfim, é o domicílio eletrônico trabalhista, onde você cadastra uns responsáveis, enfim, para receber as intimações do Ministério do Trabalho. Então, assim, se você não fez até a data, enfim, deu um branco no recorde, mas até a data X, o que acontece? A partir do momento que o Ministério do Trabalho te notifica, ele vai te notificar pelo DET. Se você não responder, independente se fez cadastro ou não fez, em 15 dias ele acabou, você foi notificado e azar o seu, né? Então, assim, é um troço tão simples de fazer, é um cadastro bem básico lá que você faz, coloca lá, acho que dá para colocar, sei lá, quantos contatos lá, coloca o contato de todo mundo, jurídicos, etc, enfim, e acabou esse problema, né? E o pessoal, não vou fazer o DET. Por quê, gente? Todo mundo querendo correr do menino, né? Exatamente. E essa semana um monte de empresa privada recebeu notificação para enviar o cefip.re. Opa. E eu, assim, Que é isso, prof? Pelo amor de Deus. Aqui nessa eu tenho a consciência absurdamente tranquila, porque desde o primeiro curso que eu fiz de Cefip na minha vida, a primeira página do manual do Cefip é guarde o arquivo cefip.re. Ninguém guardava. Agora o pessoal está pedindo aí. Eles têm o direito de pedir porque estava no manual, que vincula o Ministério do Trabalho. Então, e a Previdência, né? Então, agora... Né? Agora a hora que eu digo, eu avisei. É a hora que o menino chora e a mãe não vê, como diz o cabo. O prazo, inclusive, de envio do DET foi até agora, dia 1º de agosto, né? 1º de agosto, é verdade. 1º de agosto, venceu já recente. Não, e é um Quem não cadastro, enviou, gente. Cadastro simples, é só entrar lá e fazer seu cadastro através do certificado digital. Pra gente encaminhar a FGTS digital, tivemos alguma... Então, o FGTS é uma digital... coisa boa, ruim? Então, assim, eu acho uma coisa excelente o FGTS digital, mas estão com muitos problemas operacionais, né? Então, a gente teve problemas com a Caixa Econômica, enfim, no começo, mês 3 lá, o pessoal não sabia o que era, enfim, teve um problema generalizado, enfim. Hoje parece estar mais calmo, mas assim, já aconteceu uns erros assim que não dá para explicar. Sabe? Por exemplo, um município pagou o FGTS digital dele, abriu uma conta em outro município, sei lá onde. Teve Santa Catarina, abriu uma outra conta na OAB Santa Catarina, e era um município. E é um aluno, um município que foi meu aluno. Enfim, mas isso aí já foi arrumado e por aí vai. Então, assim, tem alguns problemas. Ajustes a níveis sistemáticos mesmo para poder resolver. Né?
Tem alguns probleminhas, né? Mas assim, entre ficar enviando o CFIP, pedindo PIS ainda das pessoas, pelo amor de Deus, né? E assim, ó, o FGTS, a ferramenta em si, ela foi muito bem construída para facilitar a vida da gente, né? Então, assim, mandei o arquivo de remuneração S1200 para o Preço Social, já está lá, não preciso nem fazer fechamento, não preciso fazer nada. Sim. Então, já está lá a informação. Quem que não pode usar de jeito nenhum o FGTS digital? Quem não mandou a fase 3, né? Não tem o que fazer, né? Então, não mandou folha de pagamento do Preço Social, tá lá ainda, coitado, mandando na CFIP. Mas a gente tem os probleminhas, por exemplo, né? Alguns contadores, né, se recusam a pagar PIX. Daí é impossível, porque a única forma de pagar a guia do Fundo de Garantia do FGTS digital é via PIX. Né? Não tem outra situação. Mas, de fato, hoje tem liberado para usar o FGTS pela CFIP até 31/12, né? Eu espero 2024, de 2024. Pode ser mantido ainda. Espero que isso seja travado realmente no mês 12, porque não faz sentido a gente, né, ter... O pessoal também é apegado, né? Então o pessoal gosta daquele coisa do Java travando. Do Java travando, nossa, carregando aquela barrinha carregando lá que não tem fim. Nossa, é uma maravilha. Ou a própria atualização, às vezes, de Java que tem que ser feita. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Você tem ainda... Nós temos algumas perguntas aqui, né, que o pessoal fizeram. Vamos aproveitar aqui da semana, aproveitando a presença do professor. Eu tenho aqui uma pergunta da Valéria, que ela respondeu nossa caixinha lá perguntando: quais são os principais desafios enfrentados pela gestão pública na implementação e utilização do E-Social e como podem ser superados esses desafios? Então, são muitos, hein, professor? São demais, né? Mas assim, os primeiros desafios, com certeza, o treinamento, né? O E-Social, ele nunca vai parar. A gente nunca vai ter um E-Social estático, né? Por quê? Porque o E-Social é o reflexo da legislação trabalhista, previdenciária e de imposto de renda. Então, eu não tenho o que fazer. A lei mudou, eu tenho que adaptar dentro do E-Social. Então, assim, nunca vai parar. Então, você está falando para fazer curso todo mês? Não. Eu quero que você se capacite e eu quero que você busque a informação de forma na sua rotina, né? Então, assim, o primeiro slide que eu tenho no curso de E-Social é ler o manual do E-Social. Porque, vai ler inteiro, 390 páginas, nem eu li, nunca vou ler na vida. Odeio o produtor rural lá, a parte do rural é horrível. A minha amiga Poliana que se vire com isso aí. Mas aonde é que eu tenho que atuar? Por exemplo, estagiário vai para o social ou não? Meu Deus do céu. Até hoje ainda, pessoal, ainda acho que não vai, mas enfim. Como que eu faço para aprovar? Entra no manual, dá um Ctrl F e coloca lá, agente de integração. Pronto, tem 3, 4 lugares lá dizendo que não é o bendito do agente de integração que vai mandar a informação. Então, assim, a solução para isso é buscar conhecimento, enfim, até para você poder cobrar de todos, né? Tanto nós aqui, como professores, como consultoria, quanto os sistemas de folha de pagamento, como os seus gestores, né? Sim. Você tem que alertar eles, eu já falei isso, né? Conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento para poder... A gente é orientativo. Então, assim, dentro da realidade que a gente está, dentro de 1 milhão de coisas que a gente tem que fazer, é imprescindível isso. Não tem outro caminho, né? Isso já responde até a pergunta aqui do nosso amigo Marcos, que também fez. Que ele pergunta: capacitação e treinamento. Quais são as melhores práticas para capacitar os servidores públicos e equipes para lidar com mudanças trazidas pelo E-Social? Sim. Já deixou bem claro, o primeiro é pegar o manual do E-Social, ler o manual do E-Social. Não necessariamente ler todo, né? Mas, e principalmente nos pontos que mais agregam para ele no setor que ele trabalha. Se é na parte da gestão pública, se é na parte privada, questão de estagiário, onde melhor atender ele naquela situação. Está sempre ali na parte dessas atualizações do E-Social. Né? É que hoje a gente tem um mar de informações absurdo, né? Então a gente procura em lugares errados. Então eu sempre tento que o aluno procure no lugar mais correto possível, né? Que não é, inclusive, no ChatGPT, né? Todo mundo, pelo amor de Deus, não faz pesquisa no ChatGPT. O ChatGPT, ele tem o jeito de te dar a resposta, o jeito que você pergunta. Então, eu quero saber jurisprudência. Ele não acha, ele cria jurisprudência.
Pelo amor de Deus, então a gente não, né, a gente tem que usar a inteligência artificial conforme ela veio para nós, né? Mas assim, procurar, por exemplo, legislação, onde que eu procuro? Procura sempre nos sites oficiais, no Planalto, no site da Receita ou da Previdência, etc. Né? Não vamos, né, generalizar, mas assim, a gente tem um monte de blogs e etc, que as informações estão extremamente desatualizadas ou incorretas mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado na fonte da informação. Né? Então, por que eu brinco tanto? Tem que... Brinco mais ou menos, né? Porque realmente tem que ter lá o embasamento e dar uma lida, pelo menos, no manual do E-Social. Né? Porque a gente tem as coisas hoje, infelizmente, muito mastigadas, né? Então, o coleguinha que é muito legal e sempre fez isso da vida me informou, mas ele pode ter te informado errado. Sim. Então, procura a informação e depois questiona, troca Apesar informação. de você ter um sistema espetacular, que já otimiza tudo, que já integra o social, mas a outra base de potencializar a gestão é o conhecimento. Então, tem que estudar, tem que se atualizar, Exatamente. tem que participar dos cursos do professor Rodrigo, Opa! né, acompanha ele vai já passar as redes sociais dele aqui, tem que participar também das nossas ações de treinamento, porque a gente faz muitas essas ações, Sim. porque é um processo de atualização para a gente dar esse conhecimento para a galera potencializar a gestão pública lá na ponta. Vamos liberar o professor ou você tem mais alguma Não, das perguntas que estão aqui, todas elas a gente Já já estão debateu, já contempladas, discutimos aqui, alguns já estão contemplados aqui. A gente Beleza. vai ficar mais só na repetição de assunto. Questão do conhecimento, você está em constante desenvolvimento e busca do conhecimento, ele é fundamental para qualquer ramo, para qualquer área da sua vida. Sim. Né, sobre isso aí. Não adianta, como você colocou, é melhor procurar um amigo que já sabe de que eu ir procurar buscar o conhecimento. Às vezes vale mais eu ter um amigo que sabe de que eu procurar saber. É. Só que acaba passando essa insegurança. Mas Sim. será que ele passou essa informação de forma correta? E aí, para quem vai cair a culpa no Sim. final? Né, tem muito isso. Mas, professor, bastante enriquecedor aqui, muitas dúvidas tiradas. Acredito que para o público vai ser muito produtivo. E ficou bastante alertas aí para todo mundo, né? Sim. Tanto para a área da gestão pública, até mesmo para a área Ou da seja, CLT. não é só a gente falando, não. Porque Não. a gente fala lá, tá aqui, ó, o profissional da área, né, com larga experiência, corroborando com aquilo que a gente tem alertado. Né, todos os dias lá com nossos parceiros, nossos clientes. Às vezes Exatamente. se torna até chato, a gente fica na repetição, tem que fazer de forma correta, tem que fazer de forma correta. Mas porque isso tem todo um sentido. Sim. Existe a obrigação que você tem que seguir para o resultado lá na ponta ele aparecer. Se Exato. você não seguir, vai gerar uma desorganização, vai gerar um fracasso, e penalidades, multas, problemas para o gestor, problema para o CPF, inúmeras situações aí que vão ser depois até irreversíveis, e onde vai prejudicar principalmente o trabalhador, né? O trabalhador lá da ponta. E isso é o que gera o maior problema e onde fica sem solução, às vezes. Às vezes depois que o leite derrama, para chorar é mais complicado, né? Então é melhor trabalhar preventivamente, Com né, certeza. dentro dos processos organizados, que tudo dá certo. Até para finalizar, né, um treinamento de receita que eu tive, que assim, era muita gente num departamento pessoal, e eu perguntei para eles, né, onde que estava escrito as rotinas que eles têm que fazer, né? Fora, logicamente, o concurso que ele fez e o cargo, nada a ver com isso. Estou falando, você tem que fazer o quê durante um mês? Ele, professor, eu sei o que eu tenho que fazer durante o mês. Mas tá onde? Tá aqui, ó. Aí não Então, vai. Tira daí para você poder tirar férias, meu filho. Então, assim, a organização, o conhecimento e também, né, num desenvolvimento básico, não precisa fazer eu vou fazer Harvard para desenhar processo, não. Se fizer um checklist das coisas que você está fazendo na folha, já está ótimo. Né? Pelo menos você tem ali onde recorrer, por exemplo, né, os manuais de sistemas. Alguém, sei lá, nunca peguei na vida no manual da DTR. Enfim, eu faço porque eu sei fazer, porque alguém falou para me fazer. Hoje eu coloco o número do PIS porque alguém mandou eu colocar e vai que vai, né? Então, essa organização é só para ajudar a gente, né? Ajudar todo mundo, né? Tanto vocês como ferramenta de sistema, os servidores, os empregados públicos como atores dessa coisa toda, né? Então, a gente parece que é apegado aos
aos nossos probleminhas, né? Os nossos, não, isso aqui é meu, eu sofro, mas eu não quero largar o osso nunca, né? Quer evoluir, Então, né? E, ou inovar, né? Ou acha que alguém vai roubar o conhecimento, né? E ele vai Pelo ficar amor de sem Deus. emprego. Em pleno Não, 2024, o cara tá com essa mentalidade, né? Então, exatamente. Pelo amor de Deus, o conhecimento é algo que, se a gente adquirir, a gente tem ajuda passando pros outros e exatamente. tal, porque talvez seja uma das maiores dádivas do ser humano é ajudar o outro a aprender, né? Porque ensinando a gente aprende. Nossa, com Então, certeza. não tem porquê. Professor, vou agradecer demais a Eu que disponibilidade, agradeço, imagina. certo? Por ter feito essa viagem para se encontrar com a gente, para participar Sim. do ADTR Conecta, que é a primeira ação da ADTR nessa nova era, certo? De além de ser uma empresa de tecnologia, de inovação, mas é uma empresa agora que vai trabalhar fortemente no processo de potencializar a gestão pública, e um desses pilares também é com o processo de capacitação, de levar o conhecimento para aquele município que pode ser o mais distante possível. Sim. Mas nós vamos tentar, de alguma forma, chegar lá com conhecimento para que esses servidores capacitados, em qualquer área da gestão pública, ele possa gerar políticas públicas na ponta efetiva e, em consequência, melhorar a realidade local onde ele está inserido ali. Seja Com na certeza. folha, seja na contabilidade, seja na tributação, seja no controle interno, seja na área da saúde, seja na área da educação. Então, onde tem um setor da gestão pública, a gente tem uma atividade sendo realizada. Então, isso é o que faz o diferencial da DTR, que está há mais de 20 anos no mercado, hoje atuando em 5 estados, né, do Norte e do Nordeste, trabalhando forte nessa potencialização da gestão pública. Então, queria agradecer a disponibilidade. Eu que agradeço, imagina. Por ter vindo participar com a gente desse evento do ADTR Conecta. Muita gente já lhe aguarda lá. Com certeza. Já o pessoal mandando mensagem. A gente teve esse atraso, porque a gente encontrou um cliente, teve que resolver um probleminha lá, mas o pessoal já falando lá, rapaz, e o professor já está tudo preparado, só para vocês chegarem lá e sentar. O professor já tá aqui, deu, graças a Deus, aceitou o convite, e eu acho que vai ser certo, um grande pontapé que nós vamos estar dando aqui nessa nova realidade. Tá, professor? Muito obrigado, certo? Fique à vontade aí, enfim, para divulgar as suas redes sociais, né? O espaço é seu, fique à vontade. Não, bom, primeiro eu que agradeço, né? É sempre um prazer muito grande. Não conhecia aqui São Luís, enfim, né? Pelas viagens que a gente tem por aí, a gente vai conhecendo realidades e vai conhecendo estruturas que a gente nem imaginava que existiam, né? Então, para mim assim, eu me realizo com certeza, né, com o passar conhecimento e resolver, né, na medida do possível, problemas. Então, para mim, eu me sinto muito realizado, né? Às vezes o pessoal pergunta para a gente, mas professor, você trabalha ou só dá aula, né? Mas, enfim, a gente tenta fazer os dois, né? Inclusive dando aula. Mas, para mim, é uma grande dádiva ter caído nessa área, né? Principalmente na área da saúde, né? Eu, enfim, sou transplantado, tenho 2 transplantes renal, enfim, todos eles não existem, né? Todos os transplantes, inclusive, não existem sem o SUS, né? Então, assim, é uma ferramenta espetacular. Eu sou fã. Então, assim, é um troço fora do comum que a gente não tem em outros lugares, né? E esses operadores, né? Que a gente até já comentou, né? São às vezes desvalorizados, né? Quase sempre, na verdade, que operam isso, que possibilitam, né, que o SUS funcione, que a educação funcione, que cultura e etc, etc. Então, para mim, é um enorme, né, de um prazer realmente estar aqui com vocês e com, né, toda essa galera aí que está, né, lutando aí também, né? Obviamente, todo mundo ganha com essa história, né? Lógico, enfim. Mas é uma missão que me mantém em órgãos públicos, né? A questão de ser, né, um bem maior para todo mundo, né? Eu acho muito, muito legal isso, né? Eu acho bacana. Muito bacana. Isso é importante. O pessoal lhe encontra onde? Nas redes sociais é tudo @Prof. Rodrigo Moraes. Tá aí. Então segue lá, pessoal, no Instagram, @Prof. Rodrigo Moraes, que lá tem todas as informações, os cursos, enfim,
que agora ele é um parceiro da DTR. Opa. Vamos já sentar ali, vamos tomar uma aguinha, vai com fé em Deus vir muito mais aqui para São Luís, né? Exatamente. Pra gente realizar, e para os outros locais, enfim, para os outros estados que a gente está também atuando. Teresina pra eu já fortalecer. conheço, já passei um pouco de calor lá. Um calorzinho bom. Professor, e como o senhor colocou essa questão do SUS, deixa eu só aproveitar aqui, Carlos. Nós temos aqui uma inovação tecnológica, o Sistema Integrado de Saúde, Sim. uma ferramenta espetacular, que a gente tem aprofundado elas nos municípios, porque antes os municípios eles gerenciavam, por exemplo, um hospital, né, com papel. Então, você não tinha o controle dos processos, você não tinha um controle das vagas, dos leitos, das produções, inclusive com perdas financeiras, né, de repasse do SUS. Então, o Sistema Integrado de Saúde, que é uma ferramenta que nós temos aqui, ele otimiza todo esse processo da rede hospitalar municipal, dando ao gestor a capacidade de gerenciamento dessa rede, para a tomada de decisões estratégicas, para as produções do SUS, né, garantindo ali efetivamente que o município tenha os repasses corretos para a produção que ele opera no dia a dia ali com a sua sociedade. E, além disso, gera estatística ali, enfim, para os municípios tomarem decisão, buscarem convênio, buscarem investimentos e tal. Então, para mais informações também, segue a gente lá no Instagram, a DTR Software, que vai ter lá a descrição efetiva do Sistema Integrado de Saúde. Agradecer ao meu amigo Carlos aqui por aceitar o convite, por me ajudar nesse debate. O Carlos é nosso gestor de suporte, professor, mas é um especialista em folha de pagamento. Foi nascido e criado dentro de folha de pagamento. Então, eu disse, rapaz, vamos lá me ajudar para a gente poder debater isso aí. Obrigado, meu Show irmão. de bola. Eu que agradeço, professor. Obrigado, Herbert, também, muito obrigado. Aqui a gente teve só uma pequena prévia do que ainda também tem guardado aí para a DTR Connect. Acredito que lá vão ser esclarecidas muito mais dúvidas sobre essa, desmistificando aí toda essa parte do departamento pessoal, toda essa parte da social. Quem estiver lá vai sair de lá uma outra pessoa, vai sair mudada e com uma visão muito maior para a parte da gestão pública, para a parte da folha de pagamento do departamento pessoal. E isso vai ser muito importante. Agradeço, como você disse, é difícil ter pessoas voltadas para a gestão pública e é uma honra ter você aí de grande experiência na parte da gestão pública. E a gente que trabalha nessa área procura bastante treinamentos, capacitações voltadas para essa área e é difícil achar. E quando tem uma pessoa que se dedica toda essa parte, aprender e ensinar, que é o mais importante. Isso é gratificante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, segue a gente aí nas redes sociais, @DTR Software. Lá tem todas as informações do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Qualquer dúvida, interage lá, manda mensagem que nossa equipe vai estar à disposição. Segue a gente aí no nosso canal no YouTube, a DTR Play, dá um joinha para nos ajudar a fazer mais, dar aquele gás aqui no nosso trabalho relacionado ao ADTR Cast. Me segue aí, @Herbert Salles. Nós estamos produzindo lá conteúdos também para a gestão pública aqui, relacionados também ao nosso trabalho da DTR. Pessoal, muito obrigado. Dá o joinha e até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.